E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em real, em função da quantidade de itens produzidos. Aí é dado para a gente esse gráfico, né? A gente consegue perceber ali que tem dois gráficos, né? A gente tem um gráfico ali mais em negrito, que é o gráfico receita, e a gente tem um gráfico ali um pouquinho mais fino, né? Que é o gráfico custo. O eixo X, conforme representado ali, o nosso eixo horizontal, ele representa a quantidade de itens produzidos, enquanto que o eixo vertical, o nosso eixo Y ali, representa os valores em reais ali, né? Dessa produção. E aí, ele fala, o lucro é determinado pela diferença entre receita e custo. Pessoal, aqui vale um pequeno disclaimer, né? Vamos aqui lembrar o que é essa tal de receita. Receita não é receita de bolo, cozinhar, etc e tal, né? Quando a gente fala de receita aqui, a gente está falando de todo o dinheiro que entra numa empresa, ok? Vendeu, entrou dinheiro, aquele dinheiro que entra é receita. Ok? O custo é o custo realmente de produção. E aqui o que ele fala pra gente é algo que é natural. O lucro, ou seja, quanto que eu estou lucrando na brincadeira ali dessa produção de produto, é a receita, que é o dinheiro todo que entrou, subtraído do custo, que foi o custo para produzir aqueles produtos. Aí eu consigo a minha receita. Ok? Só para fazer um paralelo aqui, vamos supor que eu tenho um produto que custe R$50, né, que eu venda ele a R$50 e o custo de produção dele foi de 35. Qual que é o meu lucro? Pô, entrou 50, mas eu gastei 35, o meu lucro é 15. Ok? Então, só para deixar isso bem claro aqui. Continuamos a questão aí. E ela fala, o gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é... E aí essa questão nos dá os gráficos possíveis, olha só. Então, aí os 5 gráficos que ele diz pra gente que, ó, um desses é a resposta correta. E ele pergunta qual é. Gente, essa questão é muito bacana, tá? Essa é uma questão muito bacana. É uma questão padrão, assim, que o Enem cobra com alguma frequência. Que é o quê? É função, sim. Tem gráfico, sim. Tem algum cálculo ali para a gente pensar, um raciocínio lógico a ser seguido. Mas não é assim, simplesmente, pega essa função com lei de formação, tananã. Não, não, não. Aqui a gente vai conseguir bater essa questão aqui, ó, com facilidade através de interpretação. Vamos voltar ali na folha de slide anterior, olha só. Quando ele dá para a gente o gráfico aqui inicial, esse cara é o cara que realmente a gente vai conseguir extrair as informações mais do que suficientes para resolver a questão. Por quê? Veja bem, eu quero que você preste atenção especialmente aqui, do momento em que o x é 5 até o momento em que o x é 15. Nesse intervalo de tempo, entre o 5 e o 15, né, a gente tem o gráfico do custo estando acima do gráfico da receita. O que isso significa? Significa que, enquanto a gente estiver trabalhando com uma quantidade de produtos que fique entre 5 e 15, o meu custo é maior do que a receita. Ou seja, o dinheiro que está entrando da produção e venda aí desses produtos não é suficiente para cobrir os custos de produção. O que isso significa, galera? Significa que a gente está tendo lucro? Não, ao contrário, a gente está tendo prejuízo. E o prejuízo a gente pode interpretar como um lucro negativo. Percebam que depois do 15 acontece exatamente o contrário. A partir de 15 produtos, a receita fica acima do valor de custo, certo? O que significa que aí, de fato, a gente vai ter um lucro. E ainda percebam também que, tanto enquanto a gente tem 5 produtos, quanto enquanto a gente tem 15 produtos, o custo e a receita estão se encontrando. O que isso significa? E aqui a gente vai conseguir matar a questão assim, ó, com uma facilidade muito grande, galera. Bem,
Se quando a gente tem 5 produtos ou 15 produtos, o custo é igual à receita, significa que a gente não vai ter nem lucro nem prejuízo. Se a gente está procurando um gráfico onde a gente quer o gráfico da função lucro, significa que no valor de x igual a 5 e no valor de x igual a 15, esse gráfico não vai estar nem para cima nem para baixo do eixo x, ele não vai estar nem positivo nem negativo. Enquanto que entre o 5 e o 15, como o custo é maior, o nosso lucro tem que estar negativo, o nosso gráfico vai ter que estar abaixo do eixo x. Enquanto que entre o 15 ali e o 30, que é onde a questão trabalha, a gente tem uma receita maior do que o custo, ou seja, o nosso lucro vai estar acontecendo realmente, vai ser um lucro e não um prejuízo. A gente vai ter um lucro positivo acima do eixo x. Agora vamos analisar de novo os gráficos? Olha lá. Galera, só olhando os gráficos agora, a partir do que a gente acabou de mencionar, fica muito claro que a nossa resposta tem que obrigatoriamente ser o item A. Obrigatoriamente. Por quê? Vamos lá, vamos falar das coisas que a gente mencionou. No 5 e no 15, a gente deveria ter o nosso gráfico lucro sendo zerado, ou seja, ele teria que estar em cima do eixo X. Percebam que isso não acontece nem na alternativa D e nem na alternativa E. Logo, tanto a alternativa E quanto a alternativa D, elas estão completamente descartadas, pessoal. Completamente descartadas. Depois, beleza. Por mais que a gente tenha, nos outros 3 gráficos, a função está zerando tanto no 5 quanto no 15, tanto no 5 quanto no 15, tanto no 5 quanto no 15. Então, a primeira coisa que a gente observou ali, da questão de, olha, nesses momentos aqui, a gente não tem nem lucro nem prejuízo, beleza. Mas a gente viu, uma coisa muito importante, entre o 5 e o 15, a gente não teria lucro, a gente teria prejuízo. O único gráfico que entre 5 e 15 está abaixo do eixo X, ou seja, está tendo um lucro negativo, está tendo um prejuízo, é a alternativa A. Portanto, a alternativa A é a nossa resposta. Simples, Então, assim, questão tranquila, mas tem que tomar cuidado com a interpretação. Tem muita gente que começa a ficar muito nervoso aqui, porque, meu Deus, como que eu vou equacionar, como que eu vou fazer a conta? Sem conta. Aqui está pronto, tá bom?